Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto. Esse canal é um canal de astrologia que nasceu há um ano e pouco. Se você está passando por aqui pela primeira vez, eu não estou divulgando o canal. Minha intenção é que ele cresça de uma maneira natural, orgânica, como se diz. E eu queria colocar algumas coisas importantes. Eu atendo com astrologia, por isso é que eu não consegui ainda formatar o curso que eu prometi para vocês. Eu tenho alguns mapas atrasados que eu preciso colocar em dia, agora são poucos, graças a Deus. Eu vou formatar esse curso, ele já está alinhavado na minha cabeça, mas ele precisa vir para o papel. Ainda não veio para o papel, veio para o papel, mas muito rascunhado. Então, pode ser que ele mude. Eu preciso ter um lugar tranquilo, não posso ser interrompida num curso pela Guerra dos Dálmatas, o que frequentemente acontece na sala da minha casa. E a questão do curso, a dificuldade e o atraso no curso é porque eu preciso colocar alguns trabalhos em dia. É literalmente isso. Então, não tenho tempo hábil, porque a fonte de renda, a minha fonte de renda há 33 anos é astrologia. Eu fiz uma opção por atender muito e, e dar cursos quando eram presenciais era muito complicado. Mas enfim, isso não interessa muito aqui. O que interessa é o seguinte: uma das perguntas que me fizeram é como é que a gente realmente alquimiza um planeta. Alquimizar um planeta é transformar o chumbo em ouro. Então, por exemplo, se você teve uma determinada falta durante a tua infância, ou se você tem um determinado bloqueio, você precisa entender o que isso significa na tua vida, o quanto isso te prejudica, e trabalhar em cima dessa dificuldade que você tem, que pode ser a gagueira, que pode ser o excesso de timidez, que pode ser a falta de autoconfiança, mas às vezes são experiências mais concretas. Eu vi muitas pessoas que foram dadas em adoção, crianças adotadas que tiveram experiências felizes com os pais adotivos, que quando elas casaram e tiveram seus filhos biológicos, elas também adotaram crianças, ou não quiseram ter filhos biológicos e adotaram. Eu vi isso algumas vezes na minha vida. Essa é uma maneira de você alquimizar. Você foi dado num abrigo, ou foi retirado. Muito frequentemente as crianças dos abrigos são retiradas das suas casas, porque a casa onde o pai e a mãe, ou onde a mãe e o padrasto moram, são zonas de perigo. Então tem que tirar essa criança daí, porque existe droga, existe violência, e ela precisa ir para um lugar mais seguro, e esse lugar se chama abrigo. Então, alquimizar, você pode inclusive escrever, você pode escrever um livro sobre aquilo que te fez falta, aquilo que te traumatizou. Você pode escrever uma ficção, você pode escrever contos, você pode de alguma maneira trazer isso para o mundo material, seja lá o que for, que te faltou, ou que sobrou, se foi uma mãe super dominadora, ou se foram pais com um nível de exigência muito alto em cima de você. Você pode alquimizar escrevendo sobre isso, colocando isso para fora, transformando isso em algo que possa ser uma experiência importante para você, como um livro, e também fazer com que outras pessoas se reconheçam ali e aprendam com o outro que teve uma experiência similar, tá? Por isso, eu queria aproveitar que a gente tem Mercúrio, Saturno e Júpiter em Aquário, que é um signo de divulgação, e que a gente está sob o signo de Peixes, que é o meu signo solar, e é o signo de uma cliente minha, que eu admiro bastante, que é uma assistente social, e eu queria usar Mercúrio em Aquário para divulgar para vocês. Eu não fui adotada, mas tem uma realidade que poucas pessoas conhecem,
que é a realidade das crianças que não são pegas quando bebês, e que, para usar a expressão verdadeira, ninguém mais vai querê-las, já que elas são grandinhas. Meninos e meninas, a partir dos 4, 5 anos, fica mais difícil de alguém querer adotar, porque as pessoas querem bebezinhos. Acho que a grande maioria quer meninas. Então, existe uma maneira de você poder ajudar essas crianças que não tiveram passado, que não têm passado. Algumas delas foram dadas em adoção desde o primeiro minuto em que nasceram, não foram jogadas no bueiro, foram dadas para o abrigo. Essas crianças não têm passado, e se têm passado, como no caso que eu falei, é um passado difícil de lembrar, porque a casa materna, o lar, o berço é ameaçador e elas têm que ser retiradas, e elas não têm futuro, porque, voltando a usar a expressão que eu usei, ninguém vai querer, porque já são grandinhas, ficam ali no abrigo. Quando elas chegam aos 18, 19 anos, elas não têm para onde ir, e muitas vezes não conseguiram ter uma formação profissional adequada que desse para elas alguma independência. Existe um trabalho muito pouco divulgado de apadrinhamento. Você não precisa ter condições de adotar essa criança, de trazê-la para sua casa full time, de segunda a segunda, e se tornar responsável por ela de segunda a segunda. Mas você pode ajudar pagando um tratamento de dentes, pagando um curso de inglês, e também é o apadrinhamento financeiro e o apadrinhamento afetivo. Ligando para ela para dar boa noite, falando com ela no final do dia, dizendo que você se preocupou com ela, e que você deseja que ela tenha uma noite tranquila, passeando com ela dentro da medida do que é possível para você, a cada 15 dias, levando ela. Agora, com a pandemia, tá tudo mais complicado, mas passeando um pouco, levando essa criança para tomar um sorvete, levando essa criança para ter alguém que segure na mão dela e possa passear na rua e mostrar para ela lugares que ela nunca viu antes. Então, eu peguei com a Inês, que é a minha cliente pisciana, assistente social. Eu peguei aqui em São Paulo, para onde que você tem que dar o Google, www.tjsp.jus, que é jus.br, barra adote um boa noite. E o outro é tjsp.jus, que é jus.br, barra apadrinhamento afetivo. Aqui a Inês falou que você entra e aí você vai lá dentro buscando outras informações. Quem se interessar de verdade, me escreve que eu passo o contato da Inês, que ela me autorizou. Né? Não vou dar o contato dela, porque algumas pessoas podem ter só pura curiosidade, e eu não vou importunar a Inês. Então, quem tiver verdadeiro interesse de saber o que é apadrinhamento, que não é adoção, você pode se comprometer com uma criança do ponto de vista afetivo, dando para ela alguns minutos de atenção, de carinho, para ela descobrir que existe isso nesse mundo, que alguém pode se preocupar com ela. E você pode, eu sou muito virginianamente prática, pagar alguns cursos para que ela possa, com 18, 19 anos, ter o mínimo que um ser humano merece, que é uma formação intelectual, profissional, um primeiro step, um primeiro degrau, para que a partir daí ela possa ter o canto dela no mundo material, o cantinho dela, obtido pela dignidade do trabalho dela. Essas crianças têm uma realidade que é muito difícil para cada um de nós imaginar. Elas não têm passado e elas não têm grandes perspectivas de futuro. Estão ali à mercê de quem queira e possa e deseje ajudá-las.
tá bom? Então é isso. Se você precisar ouvir de novo, eu dei aqui o tjsp.jus.br/adote um boa noite, tjsp.jus.br/apadrinhamento afetivo. Não é adoção. Você não vai se comprometer de ter essa criança dentro do teu dia a dia, 24 horas por dia. Não é. Você vai ajudar de uma maneira direta e indireta, mas sem comprometer a tua privacidade. É super importante, ninguém divulga. Ninguém divulga. Estão preocupados, sei lá, Deus com o quê? 10 minutos. Aqui eu dei São Paulo, parece que vocês têm que procurar no TJ da cidade de vocês. Cada cidade vai ter como é que se diz? Cada cidade vai ter uma organização própria, ligada à vara de família, para o apadrinhamento. É um dos trabalhos mais importantes que a gente pode fazer. É um dos trabalhos mais importantes que a gente tem que divulgar. É um tema canceriano, mas eu não vou esperar chegar ao signo de câncer, vou atropelar com Mercúrio em Aquário, vou acelerar, porque é extremamente importante a gente divulgar que existe a possibilidade dessas crianças receberem afeto, carinho e algum apoio financeiro para se tornarem mais capacitadas profissionalmente. É muito importante, divulguem. Se vocês, inclusive, se você não tem o recurso financeiro necessário para ajudar uma criança, você pode se juntar com seu irmão, com a sua melhor amiga, e adotar uma criança que me parece que é você mesmo quem vai escolher, é você mesmo quem vai ter sintonia, uma ou duas crianças que você queira ajudar, no mínimo, a ter os dentes bem tratados e a evitar doenças, poder fazer consultas médicas e, sobretudo, para mim isso é o mais importante de tudo, ela entender que tem alguém que se preocupa com ela, alguém que gosta de vê-la ou de falar com ela de vez em quando e dar para ela ferramentas para ela poder ter autonomia quando ela tiver 18, 19 anos e não ficar em função do abrigo porque não tem para onde ir. Tá bom? Super obrigada.